muitas das nossas clientes têm depoimentos até emocionantes, assim, de dizer, poxa, na Posthaus eu encontro moda que cabe no meu bolso, porque nós começamos, assim, por sermos uma empresa de catálogo, né, de reembolso e depois de porta a porta, a gente sempre teve uma conexão muito forte com as classes C, D, porque a gente também, né, o próprio porta a porta tem muito essa questão da renda familiar, de ser um complemento de renda para a família, então eles circulam muito nesse meio, e aí a gente sempre foi muito focado no que era produto nosso, que a gente comprava, ou que a gente desenvolvia, muito nesse público classe CD, né? E agora, com o passar dos anos, a gente está galgando outros caminhos, né? Mas isso sempre foi uma fortaleza nossa. E quando a gente começou, então, o e-commerce, a gente começou muito classe C. E aí as pessoas disseram, poxa, eu posso ter roupa, moda, tendência por um preço baixo. E aí logo veio, a gente já fazia moda plus size, e aí veio essa questão dos tamanhos grandes, porque tem muito hoje está muito mais difundido, mas lá em 2007 quase não tinha moda plus size à venda. Então as pessoas, elas diziam assim, naquela época eu tinha que vestir o que me servia, não o que eu gostava. E aí a Posthaus teve muito esse papel de inclusão, né, tanto da inclusão da classe social, quanto a inclusão dos tamanhos, né, de grade estendida. Nós fomos o primeiro e-commerce a realmente colocar fotos de mulheres plus size no site, de quebrar o padrão. Então, assim, a gente vende moda do P ao plus size. Então, a gente tem a foto no tamanho regular, mas a gente tem a foto no plus size. E isso fez a gente crescer muito né, no tamanho plus size. E aí, então, feminino plus size, para mim é uma categoria só, e infantil. A gente são essas duas categorias que são a nossa força, né? Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E hoje nossa convidada é Thaisa Adriana Borhoffen. Ficamos treinando esse nome um pouquinho antes. Diretora comercial da Posthaus, um dos maiores marketplaces de modas do Brasil, com mais de 3,5 milhões de clientes atendidos e 10 mil pedidos expedidos por dia, com uma trajetória marcada por inovação, transformação digital no varejo. Thaisa tem uma ampla experiência em gestão estratégica de e-commerce, marketing e operações comerciais. E como a gente estava conversando antes ali nos bastidores, eu achei interessante que a gente está falando de operações em e-commerce em 2007. 2007, é isso aí. Realmente abriram a facão, o mato, né? Isso aí, foi quando tudo era mato, a gente costuma dizer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos ver se eu consigo enfim, trocar alguma experiência e ver se alguma coisa da minha vivência, do que eu já vivi nesses 25 anos de Posthaus, eu posso ajudar os nossos, né, os ouvintes, enfim, as pessoas que vão... Com certeza vai conseguir, principalmente com essas histórias que a gente já conversou ali. É isso aí. Porque uma coisa que a gente vê é que a indústria ela é muito resistente, né? E vocês também têm como clientes algumas indústrias, inclusive em comum, que já passaram por aqui. E a gente sabe que digital é sempre um desafio, né? Sim, quando a gente, enfim, lá em 2007, quando o nosso CEO decidiu, né, enfim, vamos montar um site para vender moda pela internet, foi um desafio, né, com certeza, acho que a gente nem sabia direito o que estava fazendo, né? Sim. Mas assim, foi uma estratégia que a gente abraçou, e eu sempre falo muito também para os nossos clientes que são fabricantes, que são indústria, né, que quando a gente tem um pequeno projeto dentro da empresa, ele tem que também ficar protegido. O nosso CEO, ele sempre ele pegou aquilo para ele, porque sabe, quando você nasce, né, um negócio novo, um canal novo dentro de uma empresa que
todo o faturamento está em outros canais, mas você decide que vai investir naquele canal, como era o e-commerce naquela época, era nada. E aí você nunca tem vez, né? Você fica na fila da TI, você fica na fila da logística, você fica em todo lugar. Sim. E o nosso CEO, ele teve assim uma visão, né? Enfim, eu sempre digo que ele é um visionário. E ele colocou aquilo meio debaixo do braço dele. Ele colocou assim, de toda sexta-feira tinha reunião com ele, com equipes multidisciplinares, onde a gente discutia o que a gente tinha feito, o que tinha dado certo, o que tinha dado errado, e o que a gente ia fazer na próxima semana. Então, isso fez com que a gente conseguisse ser visto dentro da empresa e ser cuidado, até que a gente pudesse caminhar pelas nossas próprias pernas, né? Sim. E assim, a empresa em 2007, a gente tinha passado por um processo de recuperação judicial, né? A empresa tem 43 anos, e ela tinha passado por um processo de recuperação judicial. Então, em 2007, quando a gente começou o e-commerce, era um negócio que tinha que dar certo e tinha que ser feito com pouco dinheiro, com muito pouca verba, né? Então a gente tinha que logo provar que o negócio estava dando certo. E deu certo, acho que deu certo. Como acho. Conta um pouquinho eu achei muito interessante aquele início em 2007, que o marketplace, tu contou da loja, eu achei a tua analogia maravilhosa. Tu usou essa analogia em 2007 da loja? Usei essa analogia. Sabe que o digital usa muito essa analogia agora, achando que é do digital, né? E eu sempre falo assim, o pessoal do digital, eles têm uma mania de criar coisas e achar que é deles. Sendo que essas coisas já existem há muito tempo, né? Quando, em 2007, né, como a gente conversou antes, quando a gente criou o Postals, a gente não sabia direito o que estava montando. Então, a gente visitava alguns CEOs aí de empresas, de indústrias aqui da região, e a gente vendia como, assim, olha, nós estamos criando um shopping. O shopping vai chamar Postals, e dentro desse shopping a gente vai abrigar lojinhas. Então, é como se você abrisse uma loja sua dentro do shopping. Nós, Postals, somos responsáveis por criar tráfego para esse shopping, e você é responsável por desse tráfego que está, né, como se fosse, se estivesse caminhando nos corredores do shopping, você é responsável por atrair do shopping para sua loja. Então, é importante que você tenha, daí começa toda aquela educação, né? Você tenha boas fotos, que você tenha um bom descritivo, que você tenha novidades, que você tenha promoções, porque o e-commerce demanda isso, e muito mais hoje, né? Naquela época já demandava, hoje então muito mais. E aí a gente dizia, e aí é isso, você vai ter uma loja dentro do shopping, só que é um shopping virtual. E nós, anos depois, que alguém nos disse assim, mas vocês têm um marketplace. E a gente não sabia. Não começou com o início não era. Não, a gente não sabia, a gente não sabia que isso era um marketplace, um full commerce no caso, né? Porque a diferença que hoje existem algumas diferenciações entre marketplace. Tem um marketplace que o estoque está lá na fábrica né, do parceiro, e ele manda direto para o consumidor final, mas tem muitas empresas que o forte da venda é quando o estoque está dentro, né, do depósito lá do marketplace, que é o que nós fazemos. Ou seja, todos esses nossos parceiros, eles mandavam as suas coleções para o nosso estoque e ficam hospedados lá até hoje. A gente subia foto, descritivo, produto no site e acontecendo a venda, a gente já tinha aquela velocidade para já despachar o pedido. Só que o que essas lojas que a gente falava, né? O que eles estavam aproveitando ali? Eles contavam com o tráfego da Postals que a gente trazia, e também participavam de promoções. Então, porque como eu estava vendendo multimarcas, eu podia comprar da marca A, da marca B, da marca C, e aí eu juntava num pacote só e eu pagava um frete só. Então, esse sempre foi o grande diferencial que a gente vendeu. Mas a gente não sabia que isso chamava marketplace em 2007. A gente não sabia. Era um shopping. Exatamente, a gente chamava de shopping. É um e-commerce e tal, e é isso. E vocês tinham um desafio, porque no início a ideia foi
desovar estoques? Isso, é porque, né, como a gente conversou aí, a nossa história a nossa história é até bem interessante, vou até pincelar rapidamente. A nossa história, a empresa Postals, ela nasceu dentro do grupo Artex, né, então isso lá em 83, um pouco antes, a Artex fez uma campanha para noivas. E nessa campanha para noivas, as noivas se cadastravam lá, que comprassem Artex nas lojas, elas se cadastravam e elas concorriam a um enxoval. E com isso, o grupo Artex ficou com 30 mil nomes de casais recém-casados, porque as noivas que iam casar fizeram cadastro, e esses 30 mil nomes, o grupo Artex da época disse, o que a gente poderia fazer com isso? E aí criou-se a Postals. O que era a Postals? Eles pegaram esses 30 mil nomes e criaram um catálogo, uma revistinha impressa com produtos da região. Então, cristais, roupa de cama, moda, enfim, com produtos da região, e mandaram pelos correios para casa desses 30 mil casais. E aí começou a nossa história. Então, aí começou a história da Postals, que foi, as pessoas recebiam essa revista em casa, faziam o pedido, carta-resposta, o pedido vinha para nossa empresa, e a gente despachava pelos correios também. E aí foi que depois, um pouco mais para frente, foi criado o PAC dos Correios, que foi para atender uma necessidade de empresas como a nossa, que tinham a necessidade de o cliente final ir lá nos Correios, retirar o pacote e pagar pelo pedido. Então a gente despachava e a gente muitas vezes não tinha cobrado do cliente ainda. O cliente ia lá, ele retirava o pacote e pagava. Então era assim que funcionava. E aí, anos depois, em 2007, a gente resolveu criar o e-commerce como uma estratégia de desovar saldos das nossas marcas, não só das nossas marcas, mas de produtos que a gente tinha no nosso estoque, que a gente tinha adquirido para atender as revistas. Daí já as revistas do porta a porta, que já era um negócio que a gente montou depois. Mas assim, quando você imprime um catálogo, você vai lá imprimir 1 milhão, 500 mil catálogos, vai sobrar 50 peças de um produto, 100 peças de outro. E muitas vezes esses produtos você não vai repetir, porque ele não foi bem, né? Ele vendeu, mas ele não trouxe rentabilidade, não trouxe margem. Então você sempre mantém os best-sellers e renova 30% de produtos. Você coloca 30% de novidades nas revistas. E aqueles produtos que não venderam bem, você tira da revista. E aquilo vai sobrando no teu estoque. Então sobra 50, sobra 30, sobra 100. E às vezes não vale o custo de você colocar aquilo de novo numa revista. Aí o nosso CEO disse, não, quem sabe a gente abre um site para vender esses saldos, né? Sim. Mas aí logo a gente vislumbrou que, a gente percebeu que, poxa, a gente já está com a plataforma, né? A gente já está com esse negócio. Quem sabe se a gente convidasse as empresas da região, eles também devem ter os mesmos problemas que a gente, para eles também virem vender. E aí foi onde começou o nosso projeto de lojas parceiras, que a gente chama. Entendi. Que é onde a gente visitou, né, várias empresas têxteis aqui da região, que são nossos parceiros até hoje. Olha, eu acho que a gente tem muito... Não sei se a gente tem alguma loja que entrou e que saiu, tá? A gente... Seller a gente tem, né? Seller, porque hoje, aí já, né, mais recente, a gente criou o Marketplace também dentro da Postals, que é o modelo que mais disseminado hoje, que é o seller que vende na nossa plataforma, mas ele despacha o pedido diretamente. Então, essa parte aí, a gente tem mais rotatividade. Talvez a gente não está maduro ainda, sabe, na seleção e tudo mais. Mas loja parceira, eu não lembro, tá? De gente que entrou e tenha saído. Eles continuam vendendo até hoje com a gente. Porque se tu for parar e pensar, vocês não estão desovando o estoque. Vocês estão melhorando a eficiência logística deles, né? Porque é um baita problemão também, né? Sim. E assim, desovando o saldo foi a coisa que a gente viu lá em 2007. Hoje é outra coisa, né? Perfeito. Porque a gente viu assim que, poxa... A gente foi nas indústrias falar de e-commerce, que era um negócio, como eu falei para ti, só tinha submarino na época. Tanto que
quando a gente foi em busca de consultoria para entender, a gente está pensando em montar um e-commerce para vender moda e tal. Não, isso não vai dar certo, não. Imagina, moda tem que tocar, tem que vestir, como que vai fazer? Mas a gente disse assim, poxa, a gente já vende moda à distância, só que a gente vende na revista impressa. O que a gente vai fazer é digitalizar isso. Era quase aquelas revistas da Natura. Sim, era bem isso, era bem isso, era bem isso. E aí, o que a gente fez foi apenas... e aí, nesse momento, a gente, num primeiro momento, vamos vender as sobras da revista. Mas logo o e-commerce só cresceu. E hoje é o principal canal da empresa. Então, hoje, na época, quando a gente começou, a gente era 3%, 5%. Então, nesse momento que o CEO teve que botar um pouco debaixo do braço para proteger, né? Mas hoje é 70% da venda da empresa. Então, hoje o canal de porta a porta e tal, né, diminuiu. Eu acho que é uma mudança natural. Vai acabar? Não sei, não saberia dizer. Talvez vai mudar a forma, talvez não vai mais ser por revista impressa, a gente ainda tem, tá? A gente ainda tem uma venda bem forte, principalmente no norte, em regiões remotas. O que acontece com porta a porta? Com os problemas de segurança no Brasil, é mais difícil na cidade grande as pessoas abrirem a porta, né, para uma vendedora. Mas nas cidades do interior, isso ainda é... Eu vim de São Gabriel, que é lá, né? Que isso daí funciona muito bem. Né? Sim, sim. Né, o porta a porta. E eu tava olhando alguns, um montante de 77 bilhões de faturamento no e-commerce. Obviamente, eu acho que esse dado ele está correlacionado também a outros mercados, né? Mas o e-commerce, naturalmente, ele vem crescendo, né? O consumo. Sim, ele E vocês têm um desafio muito grande, porque vocês têm tanto que conseguir o B2B para estar lá dentro, quanto o B2C. Isso aí. Né? Eu acho um desafio super grande. A gente tem duas formas de venda, né? Então, a gente tem o time comercial, que a gente chama, que é o pessoal que a gente tem os hunters, né, que vão em busca desses clientes B2B, apresentar o modelo e tudo mais. Aí a gente tem os farmers, que é o pessoal que cuida dessas lojas parceiras, desses sellers, né, faz acompanhamento, faz reunião, puxam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, coleção de outono e inverno não entrou ainda. Então, que ficam e fazendo reunião semanal e criando estratégia de como mostrar mais aquela marca e apresentando também. A gente tem semanalmente uma reunião de marketing, onde a gente define qual vai ser o grande chamariz daquele dia, né? Hoje a gente vai falar disso. E ali no segundo banner a gente vai falar disso. E a gente vai mandar uma push disso. E aí a gente começa a criar porque e-commerce é muito isso, né? Você tem que criar um motivo para falar com o cliente. Você tem que entrar em contato com ele com uma novidade, com uma promoção, com alguma coisa imperdível. E aí a gente cria isso nessa reunião de marketing. E esses farmers que a gente chama... vão falar, eu vou falar com tal, eu vou falar com a marca tal, eu vou falar, eu vou chamar tal, porque eu acho que é legal. A gente vai fazer uma ação só de moda infantil. Então vamos chamar aí o pessoal de moda infantil para fazer. Então assim, hoje a nossa venda ela é muito... A gente é moda, né? O nosso foco é moda, mas assim, muito moda feminina, também plus size. Nós somos muito reconhecidos, tá? Uma das forças da Postals foi de a gente ser muito inclusivo. Então, a gente é muito reconhecido por isso, e talvez a gente não usou isso, né? Não se apropriou. Eu falo que é por essa questão da empresa, do low profile e tudo mais. A gente não se apropriou disso, e às vezes a gente vê, né, até concorrentes estrangeiros se apropriando disso. Aí às vezes eu falo, pois é, né? A gente não se apropriou, alguém vem e se apropria. E assim, mas muitas das nossas clientes têm depoimentos até emocionantes, assim, de dizer, poxa, na Postals eu encontro moda que cabe no meu bolso. Porque nós começamos, assim, por sermos uma empresa de catálogo, né, de reembolso e depois de porta a porta,
a gente sempre teve uma conexão muito forte com as classes C, D, porque a gente também, né, o próprio Porta a Porta tem muito essa questão da renda familiar, de ser um complemento de renda para a família, então eles circulam muito nesse meio, e aí a gente sempre foi muito focado no que era produto nosso, que a gente comprava, ou que a gente desenvolvia, muito nesse público classe CD, né? E agora, com o passar dos anos, a gente está galgando outros caminhos, né? Mas isso sempre foi uma fortaleza nossa. E quando a gente começou, então, o e-commerce, a gente começou muito classe C, e aí as pessoas disseram, poxa, eu posso ter roupa, moda, tendência por um preço baixo. E aí logo veio, a gente já fazia moda plus size, e aí veio essa questão dos tamanhos grandes, porque tem muito hoje está muito mais difundido, mas lá em 2007 quase não tinha moda plus size à venda. Então as pessoas, elas diziam assim, naquela época eu tinha que vestir o que me servia, não o que eu gostava. E aí a Postals teve muito esse papel de inclusão, né, tanto da inclusão da classe social, quanto a inclusão dos tamanhos, né, de grade estendida. Nós fomos o primeiro e-commerce a realmente colocar fotos de mulheres plus size no site, de quebrar o padrão. Então, assim, a gente vende moda do P ao plus size. Então, a gente tem a foto no tamanho regular, mas a gente tem a foto no plus size, e isso fez a gente crescer muito né, no tamanho plus size. E aí, então, feminino plus size, que para mim é uma categoria só, e infantil, a gente são essas duas categorias que são a nossa força, né? Eu me lembro que o plus size, ele começou mais forte 2015 para frente, que as pessoas começaram a mostrar muito. Isso, né, mostrar muito as fotos e tudo mais. E eu me lembro que... como foi esse desafio para vocês? Porque nós tínhamos um padrão de ver coisas totalmente diferente daquilo. E parecia que quando a gente via aquilo, não por ser bonito ou não é isso, né? Era diferente. E causava o que eles estão tentando aqui, sabe? Como que foi esse desafio para vocês de quebrar essa barreira? Porque hoje é super comum, né? Sim, hoje isso está resolvido, né? Isso está resolvido, exatamente. Mas graças a Deus, né? Sim, mas como foi no início? No início é bem desafiador. A gente, por exemplo, vários parceiros nossos, né, que são essas marcas parceiras, eles tinham a modelagem plus, mas eles chamavam de PMG. Mas não era o P do regular, era o P plus size. E aí causava algumas confusões no site, porque assim, a pessoa comprava P e aí recebia e era um tamanho XXG, por exemplo. Então, porque tinham essas barreiras, né? Não, porque a pessoa plus, ela não gosta de usar, né, o tamanho XXG, ela não gosta de dizer que ela compra XXG. Eu acho que isso tudo veio muito do que eles enfrentaram no varejo físico, porque quando você chega numa loja, né, e você diz assim, não, o teu tamanho não tem. Poxa, a mulher vai ouvindo aquilo toda hora, tipo assim, ela começa a ficar com vergonha daquilo. E hoje, né, isso está sendo superado. Eu acho que ainda tem, né, deve existir, então eu não posso garantir que está... A gente fala muito com o olhar da nossa região. Isso, que respeita muito mais isso, que para nós já é... Sim, mas eu acho que está muito mais resolvido, né? Eu acho que as influencers também tiveram um papel grande nisso, né? Depois, como eu falei, lá em 2007 tudo era mato, então a gente ainda... O que era a nossa forma de marketing, né? Era Google, era Facebook na época, né?
e era base de e-mails, a gente alugava base de e-mails, a gente fazia banner no wall, banner no terra, era a forma de comunicar. E depois, muito depois, que vieram primeiro as blogueiras, depois, e agora, mais recentemente, as influencers. E eu acho que as influencers tiveram um papel grande nessa disseminação, sabe? Porque elas foram lá e botaram o corpo, né? A mostra, e eu acho que contribuíram para todo mundo. Isso. Eu me lembro que quando a gente teve uma discussão disso, que um pessoal ali começou a falar, não, mas elas, tu pega influencers, influencers que a gente vê que está totalmente acima do peso, né? Mas isso daí elas estão incentivando a não ter saúde, não sei o quê. Daí eu falo, tá, vamos excluir a saúde e vamos começar a olhar para o outro lado. Já pensou quantas pessoas têm essas dificuldades, por exemplo, na roupa e tudo mais? Eu falei, e elas, eu entendo um pouco que elas sim têm que ir para esse outro extremo. Por quê? Porque é como um elástico. Elas têm que gerar essa força extrema para o outro lado, para que depois ele volte e pelo menos fique no meio. Isso, exatamente. Então eu concordo contigo, acho que elas tiveram um papel importantíssimo nessa questão dessa quebra desse padrão de cultura. Longe de mim incentivar, mas eu acho que foi super importante. Cada pessoa tem a sua, né, as suas dificuldades. Quando a gente fala assim, né? Às vezes a gente está falando com uma pessoa, a gente não sabe a dor dela, a gente não sabe o que ela está passando, a gente não sabe o que ela está vivendo. Então é fácil você julgar, né? Sim. Então, sim. Mas hoje tu fala um risco, vira um Francisco assim, né? Exatamente. E a questão de venda, vamos olhar. Existiu muito conflito no início entre empresas? Não, peraí. Tal empresa tá aqui, eu não vou colocar as minhas roupas aqui também. Porque existia uma concorrência muito grande na região. Hoje a gente está quebrando mais isso, né? As empresas se unindo, diretores conversando. Mas, teve um pouquinho no começo, sabe? Mas eu acho que a gente tratou disso assim, sempre tem algumas marcas assim, tá, mas de moda infantil só vai ter eu, entende? Ou na minha categoria só vai ter eu, né? E a gente, por um momento a gente disse, não, a gente segura só para vocês. Segura um pouco, mas depois isso, sim, já faz anos, né? Isso está totalmente resolvido, sabe? Sim. Eles têm muito claro aquele desejo de saber assim, eu sou o maior, quem é que tá na minha frente, né? E é um delicado isso, né? Mas isso não dá como, não tem como a gente costuma dizer assim, olha, você tá aí na posição tal, né? Mas a gente não fala quem tá para cima, quem tá para baixo, mas eles gostam porque isso para eles também é um termômetro de mercado, né? Legal. Eles fazem muito isso assim para eles se comparam muito também no varejo físico, né? Então ali também eles sempre querem saber quem são, né? Quem são os maiores, quem são. O que eu faço muito é assim, ir lá e puxar, e isso às vezes uso até a nosso favor, porque eu vejo que uma empresa tem potencial, né? Mas ela não está fazendo o dever de casa, né? Ela não está, às vezes, colocando a coleção no momento certo, às vezes não tem o estoque, a profundidade que precisaria ter para vender mais. Então, assim, eu provoco no sentido de dizer, vocês têm potencial para vender mais. Tá, mas quanto que uma loja pode vender? Não, uma loja pode vender isso, você está vendendo isso, né? Poxa, e isso sempre dá aquela, né? e assim, eu não minto, né? Sim. É verdade, agora tudo depende do que você vai fazer. Teve muitos problemas com plataformas. A gente viveu esse mundo da venda a qualquer custo. Né? Não coloca lá porque vocês vão vender 1 milhão já mês que vem. E a gente sabe que não é assim, que é super o digital, para mim, eu acho que ele é mais difícil que o físico. Né? Eu digo lá, a nossa gerente lá de e-commerce, a gente fala que nós não somos boas vendedoras, porque quando a gente visita, porque como a gente já está há muitos anos tal,
quando a gente vai num parceiro, a gente fala muito de tudo que ele tem que fazer e de tudo que pode dar errado. Porque a gente sempre foi muito cuidadoso em não prometer uma coisa. Dizer, olha, o negócio é o seguinte, assim, ó, dá para fazer, dá para ser gigante, mas assim, é difícil, tem que ter persistência, tem que ter constância. Mas assim, em qualquer negócio é assim, né? O investimento vem antes do retorno. E tem muita empresa que vende, bota lá, vai vender. Então a gente sempre tem muito esse cuidado. Mesmo os nossos hunters, né? Que, claro, eles são vendedores, isso tá. Mesmo para eles, a gente sempre tenta, né, passar isso para que a gente não fique, né, parecendo uma pessoa, né, parecendo uma empresa que não, poxa, eles, você falou que se eu colocasse ali, custo, eu ia vender 500 mil no primeiro mês. Não vai. Né? Não vai. Tem que começar, tem que ter mais estoque, tem que ver o que dá certo, tem que repetir aquilo, parar de fazer o que está dando errado, melhorar descritivo, melhorar foto. Então, todo essa educação, né? Eu chamava de evangelização, que eu fazia no começo. A gente visitava os nossos parceiros e dizia, a foto de vocês não está boa. Poxa, se não tiver uma foto de costas, uma foto de detalhe, o cliente não consegue perceber a diferença entre o teu produto e o do teu concorrente, que está vendendo a R$30 uma camiseta e você está vendendo a 90. Por que ele vai pagar 90 na sua e não vai pagar 30 na do teu concorrente? Entende? Até um pouco, eu acho que até foi o Jason que falou da Magazord sobre isso, que ele disse quanto moda é difícil vender online, por causa disso, porque a moda, se você não tem uma super marca, um super reconhecimento de branding, né? No fim do dia tudo é camiseta. Então, se você não se esforçar para falar o que o teu produto tem de bom no descritivo, não valorizar o teu produto ali no descritivo, na foto, num vídeo, que hoje é vídeo, né? Aí assim, ó, quando o nosso parceiro diz tem que ter foto de costa, tem que ter foto de costa, tem que ter vídeo. Né? Pegando tecido. Sabe, porque se a tua marca não é conhecida, você vai chegar lá na Postals e você vai entrar em moda feminina, ou em moda masculina, ou em moda infantil, e você vai entrar lá, conjuntos infantis. Tem desde o mais popular até o mais sofisticado. E aí, como eu me diferencio ali? Então, esse trabalho de ir em cada parceiro e explicar que tem que ter um bom descritivo, que tem que usar as palavras-chave para ter um bom posicionamento de SEO, Então, tudo isso foi um trabalho nosso lá em 2007, né? Hoje, essas empresas todas estão no e-commerce, muitas começaram a vender com a gente e depois abriram o seu site próprio, né? Muito poucos na época tinham um e-commerce próprio. Hoje eles têm e hoje o básico, digamos, está resolvido. Mas ainda sempre tem um novo para a gente ensinar. Eu inclusive anotei aqui para te perguntar como é essa questão de transição, porque os clientes se iniciam com vocês em até determinado tamanho e existe um momento que eles começam a olhar e falar, putz, está indo tanto de comissão para cá, não vale a pena nós montar um centro de custo interno e trazer isso para a parte interna? Olha, como eu falei, a gente não tem parceiros, ou se tem talvez um, dois, não sei, que eu não estou lembrando agora, que desistiram. Eles sempre têm a Postals como um canal muito forte de venda. Até por a gente faz uma certa curadoria, né? A gente não é mar aberto. Né? Não é um marketplace como Mercado Livre, como Shopee, que você vai lá e mesmo você se cadastra na plataforma. Então, quando a gente vai em busca de um parceiro, e a gente é muito procurado também por candidatos, né? A gente sempre tenta fazer assim, entender se é uma empresa que já tem uma certa estrutura. Hoje a gente já pergunta, tá, mas eles já vendem em algum marketplace? Porque para ele ter minimamente um capital de giro que vai permitir ele ter um estoque, se ele tem um estoque acurado, se não vai ter ruptura. Então, a gente já faz um pouco esse trabalho, né?
E eu não vejo hoje parceiros dizendo assim, eu vou sair da Postaus para ficar só no meu canal, mas eu vejo que eu vou também ter o meu e-commerce. É isso, perfeito. Tá? Então, assim, a maioria dos nossos grandes parceiros, né, que em sua maioria são aqui da região, Joinville, Jaraguá, Blumenau, Brusque, alguns tinham e-commerce, outros começaram na Postaus e depois tiveram sua loja própria, mas todos mantêm os dois negócios, né? E às vezes até vendem em outros marketplaces, enfim. Mas eles sempre trazem a Postaus como um parceiro que é muito significativo em volume de vendas para ele. Então, assim, ou a gente vende mais que o canal próprio dele, ou a gente vende pouquinho a menos, mas a gente está sempre ali, naquele, né? Então, a gente acaba se tornando bem relevante, né? Um parceiro bem relevante para esses. E as estratégias para trazer novos usuários para a plataforma? O que mais vocês apostam hoje? Então, aí falando de B2C, né? Agora vamos B2C, vamos pro outro lado. Vamos lá. Então, desafiador, né? Porque se por um lado em 2007 era um desafio de que a gente... Nível de consciência? Isso. Era muito fácil vender, né? Era muito fácil. E hoje a concorrência está muito mais acirrada, né? Então, aí com a entrada de plataformas chinesas, até esse foi um dos motivos também do nosso movimento, né? De a gente tentar ir um pouco mais para a classe B, para atingir mais o consumidor da classe B, porque a classe C e D está muito... conectada a esses outros marketplaces. A esses marketplaces aí internacionais, né, de baixo custo, vender a qualquer preço, não tem nenhum compromisso com o resultado. Mas a estratégia deles é outra. Inundar o mercado com o produto. Então, assim, desde o nosso início, nós sempre, até você comentou antes um pouquinho, a gente acabou passando, né? A gente sempre teve uns pilares fundamentais, a gente sempre teve que dar resultado, a gente sempre buscou margem. A gente não tem grandes margens, mas a gente tem que buscar resultado. Então, na época, muitos concorrentes nossos, né, entraram com algumas estratégias de vamos dar frete grátis sempre, vamos incentivar a troca, incentivar a devolução, né, e a gente segurou firme, a gente disse, não, a gente vai dar frete grátis em determinados momentos, porque a gente entendeu que primeiro que a gente precisava fazer margem, mas também que tudo que a gente sempre dá vira paisagem e as pessoas não valorizam mais. Ontem a gente falou disso ali com o time, eu falei, gente, é um caminho muito delicado tu dar a coisa. Então, isso assim sempre foi um pilar que o nosso CEO sempre falava nas nossas primeiras reuniões lá que a gente tinha toda sexta-feira, né? Não, vamos dar frete grátis, mas vamos dar e tirar, sabe? Vamos dar um cupom, hoje tem, amanhã não tem. Sim. Ele sempre dizia assim para mim, tu pode testar tudo no e-commerce, porque o e-commerce é muito bom para testar, porque tu pode testar pequenininho e tu tem como medir, né? Tu pode testar tudo, desde que sejam coisas que tu possa sair, tu possa desistir, né? Assim, cuidar pra gente não entrar em coisas que você cria um passivo, que você se amarra de um jeito, num programa que você não consegue mais sair. Né? Então, hoje a nossa estratégia está muito mais difícil atrair. Depois da pandemia explodiu todo mundo, né, tal, vieram chineses e tudo mais. Então, hoje a nossa estratégia está mais em trabalhar muito a nossa base, porque nós temos uma base de clientes muito grande. Então, muito trabalho de CRM, né, muito trabalho tanto de tentar de recuperar clientes que por algum motivo, mas também de pegar aquele cliente que comprou uma vez, fazer ele comprar 2 vezes, pegar aquele cliente que tem um ticket médio X e tentar fazer X mais Y, muito, porque assim, não tem como a gente só botar dinheiro em tráfego pago, então a gente tem que fazer muito, aí o nosso aplicativo, assim, foi uma coisa que a gente desenvolveu internamente, depois a gente pode falar um pouco disso. A gente desenvolve tudo em casa, tá? A gente é tudo em casa, hospedagem em casa, site próprio, tudo próprio, plataforma própria, ERP próprio, tudo próprio, tá? Aí a gente
O nosso aplicativo, por exemplo, nos permite ter um contato muito mais próximo, né, com o cliente, então através de push notification. Então, 60% da venda hoje da Postal já é através do aplicativo, então onde eu tenho uma comunicação muito mais facilitada, né? E pensando em topo de funil, né, que não é mais funil hoje, né, que sim. A gente está muito, trabalhamos com influencer, a gente está muito, a gente acredita muito que a gente tem que estar inserido nas comunidades onde as pessoas estão, porque não dá mais para você sair. Primeiro, a gente não tem dinheiro para sair jogando, né, dinheiro. Sim. Então, você tem que entender onde está o meu melhor cliente, quem são as pessoas que influenciam aqueles clientes e fazer parcerias com essas pessoas que influenciam aquele grupo de clientes, né? E então nossos investimentos estão, né, investimentos de mídia e tráfego estão muito nesse aí no CRM e trazer clientes, mas clientes que estejam inseridos naquelas comunidades que são os nossos melhores clientes, para tentar ser o mais assertivo possível. Até porque vocês ganham comissão, muito provavelmente. Sim. E o custo de aquisição está caro e muito provavelmente nas primeiras vendas vocês têm prejuízo. Com certeza, é isso aí. Então vocês ganham ao longo do tempo. Né? Quando a gente iniciou o nosso negócio lá nos primeiros anos, 70% da nossa venda do e-commerce eram de produtos nossos, né, de produtos que a gente desenvolvia, das marcas próprias, para vender tanto no porta a porta quanto, né, no e-commerce. E só 30% era de parceria. E hoje isso já quase se inverteu, sabe? Hoje já 60% já são parcerias e 40% são as nossas marcas. Então, aquilo que você falou, em 60% da venda, eu só ganho comissão, né? Então, eu tenho que ser muito assertiva no marketing, né? Eu tenho que ser muito... E assim, eu tenho que cuidar muito para não perder o cliente. E aí entra um outro pilar nosso, o atendimento, né? Nós sempre fizemos questão de ter o atendimento humanizado e ter isso dentro de casa, né? Tá certo, tá errado? Não sei. Pra gente deu certo, né? Sim. Deu certo, tanto que, assim, a gente é reconhecido pelo nosso atendimento, a gente, apesar de né, como eu te falei, que algumas plataformas incentivavam a troca, a devolução, isso pro e-commerce é um custo altíssimo. Vender moda e arcar com o custo da devolução é um custo, sim. A devolução é um dos principais desafios aí, né? Então, assim, quando se trata de moda, a gente está falando aí de devolução na faixa de 9%. Quando você fala, então, tudo que você vende, 9% vem de volta. E você paga o frete para ir, você paga o frete para voltar, né? Então, a gente não incentiva a devolução, mas a gente não dificulta. Então, eu entendo que pior do que um cliente que troca é um cliente que compra a primeira vez e não volta mais. Eu gastei com ele, eu gastei com o Google, com a Meta ou com quem quer que seja. Eu investi, ele veio, comprou, não ficou satisfeito, não achou como trocar, não conseguiu falar com ninguém, ficou perdido e foi embora. Silêncio é complicado. Né? Então, a gente tem um atendimento humanizado, a gente... RA1000 no Reclame Aqui, a gente tem um NPS de 84%, a gente é medalha diamante, e isso são KPIs que a gente, sabe, persegue, porque aí 97%, 98% dos contatos com algum problema a gente resolve no primeiro contato, ou seja, não fica aquele jogo de empurra. Mesmo hoje, que já 5% da nossa venda vem de sellers, que são parceiros que eles fazem a logística, que a logística não está dentro da nossa responsabilidade. Mesmo com esses sellers, nós fazemos questão de atender o cliente. A gente não fala para ele assim, fala com a marca lá que... Não, a gente fala com a marca, a gente vê o que aconteceu e a gente resolve com o cliente. A gente pega o cliente para ficar do nosso lado, porque para nós isso ouro, né? É ouro, sabe? É ouro e a gente quer que ele seja bem cuidado, bem tratado. Né? Então esse é um pilar assim, muito forte e que a gente não abre mão de ter esse atendimento assim, de excelência. E com os chats, isso é uma polêmica, porque
Todo mundo que vem aqui até nós, Uhum. fala assim, nossa, vocês são uma empresa, tem, dentro do ecossistema tem marketing, tem Uhum. tecnologia. Eu estou pensando em montar na minha empresa uma automação que pega o cliente, que já conversa com ele aqui, que já faz isso aqui. Eu falo, meu Deus, o que vocês querem? Que um robô trabalhe pela empresa inteira? E eu sou não totalmente contra, mas eu sou muito cauteloso quando a gente fala em chatbot. Uhum. Porque existe uma pessoa do outro lado que Sim. está cansada de ouvir falar em robô, em coisa assim, e que não sabe lidar com isso bem. Eu acho que tem que ter, eu acho que o cliente, ele tem que ter opção. É isso que eu vejo, sabe? Quando eu falo, é a mesma coisa que eu falo para o nosso parceiro sobre vender online. Eu digo assim para os nossos parceiros, o cliente, a marca tem que estar onde o cliente está. Ah, ele quer comprar na loja física? Ele vai na loja física. Uhum. Ele quer comprar no Mercado Livre e quer comprar da sua marca? Ele vai encontrar. Ele quer comprar na Postal? Ele vai encontrar. Ele vai não, eu gosto de comprar na loja da marca. Ele vai encontrar. Então e a mesma coisa eu falo para o atendimento. Tem clientes, eu sou uma cliente dessas, que eu não tenho muita paciência, eu não atendo telefone, porque você sabe, a gente é bombardeado com ligações de números desconhecidos, né? Então assim, eu sou uma pessoa que quero resolver minhas coisas ali no chat, tá tudo bem, né? Mas se é uma pessoa que quer falar com alguém, tem alguma dificuldade, que esteja disponível, que esteja à mão, e não que a plataforma dificulte demais. Por exemplo, tem muitas plataformas grandes, né, que vendem hoje no Brasil, e que eu digo assim, eu sou macaca velha, né, de e-commerce, eu fico procurando e eu não acho como falar com alguém, eu não encontro alguém para falar. E isso é tão frustrante, né? Isso é tão Então assim, a gente tem o chatbot? Tem. Conseguiu resolver? Não conseguiu, mas está aqui. Quer falar com uma nossa... A qualquer momento quer falar com uma atendente? Está aqui, pode falar com a nossa atendente. E aí vai falar com ela, vai falar no WhatsApp, vai falar no chat, vai telefonar, tá tudo bem. Quer falar por e-mail? Pode. Hoje a gente está falando de 500 pessoas mais ou menos no time, né? 500 pessoas a gente tem no time. Então já é uma estrutura maior. E como vocês lidam com esse quesito de competitividade e tamanho? Porque a gente percebe que a gente vai ficando maior, às vezes a gente vai ficando com movimentos mais lentos estrategicamente, né? E existem muitos pequenos entrantes no mercado que são muito ágeis e vão mordendo o teu pé e tu, né? Então... É o nosso desafio diário, na verdade, enquanto gestor, né? De fazer esses malabarismos. A Postals, ela sempre foi muito focada em custo, então nós temos uma... apesar de, tem CEO, tem diretoria, tem gerente, mas a gente trabalha muito sincronizado, assim. Então, eu sempre falo que o segredo é a comunicação, é estar em constante, sabe, você falar, e assim, a porta da minha sala está sempre aberta, assim como dos outros diretores, as pessoas têm muita oportunidade de dar sua opinião, de trazer ideias, sabe? E a gente é muito incentivador disso. Então, assim, a pessoa estava olhando até semana passada. Uma analista entrou lá numa determinada área do marketing e aí ia ter uma reunião de marketing de performance, onde a gente ia ver os resultados do mês. E aí vem o nosso CEO, vem outros diretores, e a menina estava ali na sala conversando com a gente. Então, assim, quais as empresas que você tem às vezes essa proximidade? E assim, e ela pode falar, ela ouve a opinião, então a gente tenta, apesar de a gente ter 500 colaboradores, a gente tenta ser muito próximo de todo mundo. Todo mundo é muito gente, sabe, o negócio é muito dinâmico. Legal. É que a empresa de tecnologia, né, vocês trazem. E aí, uma coisa que a gente, né, falando em empresa de tecnologia, a gente tem as deles, né, de manhã lá com o pessoal e aí, isso foi a gente faz isso de uns 5, 6 anos para cá, que... No passado, a área de TI era uma caixa preta, né? A gente não sabia, a gente costumava chamar lá na empresa, mas vocês são uma caixa preta, a gente não sabe o que vocês estão fazendo. A gente, né? E aí isso frustra o pessoal do comercial, o pessoal da...
E aí, quando a gente começou com as dailies, onde a gente envolveu o time de negócios com o time de tecnologia, e que todo dia de manhã, a gente, por 5 minutos, a gente para e fala o que ele fez ontem, o que ele vai fazer hoje, o que deu errado, o que está dando problema, a gente aproxima os times e isso dá muito mais velocidade para o negócio, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. Eu vou nas deles hoje, eu não vou todo dia, eu não consigo, porque a minha agenda não me permite, mas eu faço questão de ir 2, 3 vezes por semana, e olha que de manhã a gente tem umas 6, 7 deles de grupos diferentes, porque a gente tem um squad de marketing, a gente tem um squad de integrações, a gente tem um squad do comercial, e o meu nome tá lá, então um dia eu entro numa, outro dia eu entro na outra, outro dia eu entro na outra, para saber o que está acontecendo, Sim, né? E eu acho que isso dá muita... As pessoas falando comigo ali e com os outros diretores e conversando, e ali eu tenho assistente, eu tenho analista, eu tenho programador júnior, né, e sênior, e todo mundo conversa de igual para igual. Uma gestão mais horizontal, né? Isso, então, para não perder a agilidade, eu acho que tem que ser assim. E vocês trabalham com squads lá dentro? Sim, a gente São tem grupos de... sim. Vocês chegam a dividir em pequenos grupos ou ainda não chegaram nessa... A gente tem... por exemplo, a gente tem a área de tecnologia, e aí dentro da área de tecnologia, porque tudo começou na área de tecnologia, né? Não começou no... que é a origem, né? Sim. Então, por exemplo, na tecnologia a gente tem, eu acho que 6 squads, se eu não estou equivocada, que cuidam de diferentes micro negócios lá dentro, e aí desses grupos nós temos pessoas do comercial, da logística, do financeiro que participam. Então, a gente Legal. tem... E aí, então, são as reuniões diárias. A cada 15 dias, a gente tem uma reunião de avaliação dos 15 dias de trabalho e de definir as próximas prioridades. Então, isso, eu acho que fez muito bem para a empresa, enquanto o gestor daquela área, ele tem autonomia para priorizar aquilo que ele acha que faz sentido, aquilo que vai trazer mais venda. Então parou aquela choradeira, que a gente chama choradeira, né? Sim. Do cara do vendas, diz assim, pois é, eu tô com um projeto lá, mas tá parado e não anda e não sei o que e tal. Cara, prioriza. Sim. Tu tens lá 10 coisas para fazer, prioriza. Tu tens o squad lá. Abre a sprint, fecha a sprint. Exatamente. Então, claro, tem perrengue? Tem. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. E você tem que ceder também. Às vezes, por exemplo, vem agora a mudança aí tributária, né? Que vai ter. Sim. Não é uma questão de você querer fazer. Você tem que fazer. É uma coisa legal. Então, assim, você tem que parar aquele squad para adaptar teu ERP para, a partir de 1º de janeiro, estar preparado para faturar daquela forma. E aí não tem... Aí ele fura fila. Esse tipo, o governo fura fila, né? Tem regras da sprint, é prioridade máxima. Tem uma discussão que a gente teve, porque a gente desenvolveu as nossas tecnologias, e quando a gente começou aqui, anda sozinha já, a GoFi, né, e tudo mais, teve um pessoal de uma empresa de tecnologia que veio visitar a gente. E isso, a gente tem filosofias bem parecidas. Eu tô achando interessante isso. Que daí eles vieram aqui, queriam conhecer a gente, porque a gente tá começando a ganhar corpo, visibilidade na região. E a gente, obviamente, recebe, a gente gosta, eu sou muito de pessoas, né? E recebemos eles aqui. Eles, uau, que fantástico, e não sei o quê. Vocês construíram tudo isso em 5 anos, muito rápido e tal. E para o desenvolvimento da GoFi, quantas pessoas vocês têm? Umas 40 pessoas? Deu pouco menos, um pouco menos, bem menos. E aí a gente foi conversando e a gente falou a quantidade de pessoas que tinha na época, né? Dele não. Dele começou a olhar para a empresa dele interna. Ele tinha uma empresa de tecnologia. Falou, vocês fizeram isso com essa quantidade de pessoas? Eu falei, sim. Dele, como? Eu falei, abre sprint, fecha sprint. E ele, como? Eu falei,
gente, abre o sprint, fecha o sprint. Sabe o que é uma sprint? Sim, sim. E eu perguntei isso pra ele. Dele, sei. Eu falei, então, tá resolvido. Daí eu falei, prioriza as coisas e resolve. Daí a gente percebeu que a gente é muito bom em fazer muito com pouco. Né, que tu comentou antes de você. Sim, que a gente começou com um pouquinho. Né? É que quando às vezes você tá numa empresa, e aí, e de novo aqui não é nenhuma crítica que é bom ou é ruim, eu acho que cada um tem a sua realidade. Mas quando você está numa empresa que você recebe às vezes aportes de fundos milionários e tudo mais, te acomoda. Uhul, né? Só se faz, né? Sim, exatamente. Agora eu quero fazer como então, assim, você acha que... Ganha mais casca. Mais casca, é isso aí. Mais joelho ralado. É isso aí. Trabalha muito mais, ganha mais joelho ralado, mas assim, aprende também muito mais, né? A gente aprende a gente cresce com os desafios. Eu tinha um parceiro lá na empresa que ele dizia, nossa, não sei o que, não, a gente cresce com os desafios. É isso aí. Aí a gente tem, inclusive, coincidentemente, esta empresa que estava aqui conosco tinha 2 investidores. Verdade. Coincidentemente, tinha 2 investidores. Claro, não é regra, a gente sabe disso, né? Não é isso. É porque houve a febre dos unicórnios, né? Uau, tu é uma empresa de tecnologia, se tu não mirar ser um unicórnio... Sim. Só que as pessoas pegam a exceção e transformam em regra. Sim. Pegam o pessoal da conta azul aqui de Joinville, né, e transformam em regra que todo mundo tem que ser uma conta azul. Quantas contas azuis vão ter, né? É um unicórnio, é um em muitos. Quantas empresas tiveram que dar errado para ter uma que deu certo? Exatamente. Então a gente sempre teve essa, por mais de ser da área de tecnologia também, a gente sempre teve o pé no chão, gente, tem que formar caixa, tem que olhar para faturamento, tem que olhar para margem. Se a gente vai ter uma sprint de alguns meses de prejuízo, a gente tem que saber quanto vai ser esses meses, como que isso vai impactar no caixa, como que isso vai impactar. Então a gente sempre, por mais que a gente é da era digital neste negócio, a gente trouxe muito uma visão mais madura. E eu acho que é uma das questões que, inclusive, teve uma cliente nossa que fechou conosco, inclusive, era cliente da educação, e fechou conosco semana passada a parte de posicionamento, montar estratégia para expansão, posicionamento de marca e tudo mais. E daí a gente, obviamente, faz a nossa tarefa de casa e a gente perguntou o porquê que ela fechou conosco. Porque estava nós e outra empresa de Florianópolis competindo. E ela comentou, porque de todas as empresas, vocês entendem de negócios. Olha só. E ela falou, eu nunca tinha visto isso em uma empresa, porque as outras empresas que a gente ia visitar, que trabalhavam mais com branding, com marketing, coisas nesse sentido, falavam muito de conceitos daquilo ali. E a gente já tinha uma visão muito mais de negócio, né, de como isso impactava o geral, de como isso impactava. E eu acho que este perfil de modelo de negócio veio muito disso daí, de pouco... Sim. De ter que se ajustar com esse pouquinho. Tem que se virar nos 30. Tem que se virar para passar por aquilo ali. Pra gente até encaminhar para o final, passamos 1 hora já. Foi rápido. Nossa! Todo mundo tem a mesma... Passa muito, ainda mais e isso que a gente está conversando desde antes já, um papo muito bom. Eu anotei aqui sobre verticalização, que tu comentou de todas as tecnologias, tudo que vocês fazem. Me lembrou muito também o pessoal da Rovtex. Né? Isso, são nossos parceiros também. Eles verticalizam. Total. E eu sempre, quando olho a verticalização, a primeira coisa que me vem na cabeça é quão complexa fica a gestão. Né? Por vários pequenos grupos. Daí, às vezes, tu tem que montar CSCs para atender todas essas unidades de negócio. Só que daí esses CSCs, as unidades de negócio viram brigas, porque, o CSC tá dando mais atenção para ti, não tá dando atenção para mim. É o pessoal do CSC, que às vezes é marketing, vendas, né, que tá aqui em cima. Olha mais pro meu negócio, não olha tanto pro dele. Como que é isso lá dentro? A gente é mais, assim, diferente da Rovtex, que ela, né, desde o fio e tal, né, ali na produção...
Nós não produzimos nada, nós somos Sim. uma empresa de pacotes, a gente fala, né? A gente começou como uma empresa de pacotes. Então, a gente tem as nossas marcas próprias, que a gente tem a parte de desenvolvimento do produto, mas a gente terceiriza toda a parte de produção com fornecedores. A gente tem fornecedores, a gente idealiza o produto, a gente tem a marca, idealiza o produto, mas a gente tem fornecedores parceiros que fabricam, né? Isso falando de marcas próprias. Agora, onde a gente é muito verticalizado é na questão da tecnologia mesmo, porque talvez por a gente ter nascido no reembolso e depois ter ido para o porta a porta, existiam poucos softwares que atendiam esses canais, esse tipo de, né? E aí a empresa foi criando ERP próprio, a empresa foi criando e aí sistema de faturamento próprio porta a porta, aí sistema que faz campanha de marketing para o porta a porta. E quando o e-commerce nasceu, talvez se a gente tivesse... Mas quando a gente nasce pequenininho dentro de uma empresa maior, vamos abrir a gente pega o modelo de faturamento do porta a porta e transforma e faz um clone dele para o e-commerce. E foi o que a gente fez. Então hoje a gente está muito inserido lá. E aí, num primeiro momento, a gente encomendou a plataforma fora, mas a plataforma, quando a gente tentou colocar a plataforma online, a gente contratou o desenvolvimento da plataforma, a gente não contratou uma Vtex ou uma Magazord ou uma, né, na época, até porque era bem pouco difundido isso. A gente contratou uma empresa de tecnologia para desenvolver uma plataforma. Trouxemos a plataforma para dentro de casa, a plataforma não ficava online, ela caía, né? E aí, foi aí que começou. Não, bota o analista ali, bota tal cara ali para ajudar. Daí ele começou. Daí começamos a desenvolver os features, e daí transformamos a plataforma em nossa. E aí, vamos hospedar na Amazon. Não, vamos hospedar aqui. Aí temos os nossos servidores. E aí, temos 2 data centers, hoje todo o desenvolvimento da plataforma é interno, todo o sistema de faturamento, controle de estoque, transportadora, que hoje existem hubs, né, para e-commerce, que você conecta lá e ele diz qual é a transportadora mais barata, que vai entregar mais rápido. Temos próprio. Então, assim, nosso sistema, quando a mercadoria dá entrada, a gente sabe o peso e a dimensão dela, e quando ela vende, a gente forma o pacote, e a gente sabe qual o tamanho de caixa ou de pacote tem que usar, então já sai na ficha de... resumo do faturamento, que o pacote, né, do Eduardo tem que ser na caixa 3, ou vai ser no envelope 5, porque ele já sabe que aquelas peças que o Eduardo comprou cabem naquele envelope. Sim. E ele já faz, quando você coloca o teu CEP, e eu já tenho ali o peso e as dimensões dos produtos, ele já calcula qual é a transportadora que vai. Então dentro do meu mix ali, eu tenho umas 19 transportadoras hoje que a gente trabalha. Então ali ele já define. Então tudo isso é sistema próprio, tudo desenvolvido dentro de casa. Então imagina a dor que é hoje quando a gente fala assim, mas será que a gente não devia, de vez em quando dá umas ideias, a gente não devia hospedar na Amazon? Aí a gente... Porque logo vocês vão ter que mirar outro data center, quem sabe? Exatamente, porque aí a gente está nesse processo agora. Então o e-commerce já, com o passar dos últimos anos, a gente tem... se desconectado mais do banco de dados, de todo o core da empresa, de toda esses sistemas legados, e a gente está aos poucos se conectando muito por API, tudo, né, tentando tudo que a gente vai reescrever, a gente já muda para ficar mais possível de ser hospedado fora, de talvez trazer um sistema de faturamento desconectado da empresa. Sim. Porque assim, por mais que a gente faça tudo isso lá dentro, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tudo tem. Então é aquela coisa, poxa, se eu tenho que investir naquela infraestrutura, quando a minha demanda cai, eu já gastei naquela infraestrutura. Se eu estou na Amazon, eu pago por demanda. Né? Se eu quero, por exemplo, agora, essa mudança tributária que vai ter, se eu estou numa plataforma, num ERP terceirizado, eles mexem. Eu tenho que parar meu time, um squad, para trabalhar nisso.
Tem o lado bom. Eu tenho garantia, a nossa plataforma é muito estável, é muito veloz, ela tem uma... Tá focada em vocês. Tá focada na gente, ela é personalizada pra gente. Então, assim, mas deu um problema, tá todo mundo lá e é prioridade zero. Se eu tô num terceiro, eu tenho que abrir um chamado e ficar lá. Então, assim, se eu quero... mas eu queria que o banner fosse mais assim... dá para fazer, né? Se eu tô numa plataforma, nem sempre dá. Tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Então a gente tá bem nesse processo, tá? De refletir sobre isso, né? Porque com o crescimento, isso acaba se tornando caro, né? Porque você tem que ter redundância, né? Então a gente tem um data center que fica lá embaixo na operação e a gente tem um data center num outro prédio ligado por outra fonte de energia, por outros conectores. Mas na mesma cidade. Na mesma cidade. Aí já começaria a ideia de ter que começar a pensar em outras regiões por quesito de segurança, né? Exatamente, então tá tudo ali. Beleza, a gente diz assim, não, se tiver uma guerra e cair uma bomba, vai dar problema. Sim. Mas assim, a gente se preservou nas coisas que acontecem com mais frequência. Um caminhão veio e derrubou o poste. Sim, né? Perfeito. Deu uma queda de energia, deu não sei o quê. Então, tudo isso hoje a gente tem ali dentro, só que é caro, né? Você manter tudo isso. E esse data center, ele vai aguentar até quando? Até quando? Esse é a nossa dilema. Até porque quando? Eu imagino que vocês investindo em um terceiro, o custo do retorno desse investimento é longo. Sim, né? Sim. É bem longo, né? É bem longo. Então, assim, a gente usa alguns aceleradores, como o Asion, por exemplo, que consegue, né? A gente tem lá os nossos A10 que fazem todo... Mas tudo isso é uma equipe interna que tem que estar ali cuidando de segurança. Por exemplo, vem o período de Black Friday, que é um período que tem muito mais ataques, então a gente tem que estar, né, sempre cuidando disso tudo. Então, assim, é um conhecimento que a gente também tem que ter, e tem que ter pessoas que conheçam isso, que saibam disso, né? Então, nós estamos nesse momento de discutir, temos uma conclusão ainda. Muito bom. E olhando para o cenário futuro dos e-commerce, principalmente com a entrada desses gigantes, né, da tecnologia chineses, o que vocês veem para frente, assim? E uma visão bem realmente futurista, assim, né? Das análises de vocês. Enfim, eu acredito, assim, que a personalização e a hiperpersonalização, né, que a gente já pode falar assim, é o caminho, né, porque a pessoa quer hoje, cada cliente quer ser tratado, né, com exclusividade, e você hoje, os grandes e-commerce, os grandes marketplaces, você entra lá e você se perde. Então, se você não tiver uma forma de orientar o teu cliente sem ele perceber que ele está sendo orientado, né, de mostrar para a Thaisa o que ela gosta de ver, as marcas que ela gosta, eu acho que isso é que vai levar os e-commerces para um outro patamar, né? Porque a gente fazer e-commerce do jeito que a gente vinha fazendo até então, até a pandemia, eu acho que isso é um momento, né? Tem um momento aí de mudança, né? Que inevitavelmente todo mundo vai ter que entrar, e aí de novo entra aquele dilema, né? Quem é um e-commerce pequeno às vezes vai ter um pouco mais de dificuldade de ter essa hiperpersonalização, porque acaba se tornando caro. Mas, por outro lado, ele está mais nichado naquele cliente dele. Então, se ele construir um bom relacionamento, se ele tem uma boa comunicação com esse cliente, ele acaba, né... Uma outra coisa que a gente está, até lá na empresa, investindo, né, bastante agora, desde ano passado para cá, é a questão de nós também sermos um provedor de logística. Então, como a gente tem essa expertise de 40 e poucos anos de entregar moda à distância, a gente está num processo de hoje também fazer logística para outros e-commerces. Então, todos esses e-commerces da região
tem isso como uma dificuldade, porque a maioria são fabricantes e o negócio deles é outro. Então eles vão ter que, hoje eles despacham mercadoria para lojista em grande quantidade, e eles têm que ter alguém que faça a logística para o cliente final. E aí eles acabam despachando a mercadoria por correios, muitas vezes, porque para o volume deles é o que dá. E aí o frete fica caro. A gente sabe que cliente desiste da compra se o frete for mais do que 10, 12, 15 reais num pedido de 250, 300 reais. Né? Então é uma outra frente aí que a Postals também está encampando, porque a gente viu que, poxa, a gente já tem toda essa expertise, a gente já tem todo esse cálculo de frete, a gente já tem 19 transportadoras conectadas conosco hoje, a gente já tem um volume de entrega e uma boa negociação de tabela de frete com todos essas transportadoras. Então, por que também não oferecer logística para isso? Então, é uma outra frente que a gente está, né, que para nós faz todo sentido. E essa questão da subdivisão, de transformar essas... Eu imagino que existe uma dificuldade pelo tempo que vocês têm, porque as tecnologias mudaram muito. Então, algumas tecnologias devem ter códigos, digamos, de 2000 e mais códigos... mais antigos, E isso deve dificultar, porque eu sei que a questão eu não entendo muito da parte de programação, mas antigamente era feito tudo em grandes blocos, né? Diferente de uma GoFi que foi feita em microserviços. A gente consegue desplugá-la daqui e plugá-la aqui muito rapidamente. Mas qual que é a visão de vocês com transformar o ERP, sistema de logísticas, em unidades de negócios independentes? Olha, isso vem para a mesa. Toda reunião de planejamento estratégico, isso vem para a mesa, tá? Porque assim, eu já vejo que nós até já perdemos alguns bondes, digamos assim, né? Porque a gente já poderia ter, e a nossa dificuldade foi exatamente essa que você falou, que a gente não pôde vender um sistema de fretes, porque ele está super conectado no nosso banco de dados do TOS Oracle, né? Então assim, é um assunto que toda reunião de planejamento estratégico vem à mesa, mas efetivamente hoje assim, o que está mais em vias de realmente acontecer é a questão do fulfillment e da gestão de frete. Porque isso a gente já está desplugando, a gente já está, sabe? A gente já está reescrevendo, tirando COBOL, porque a gente tem muito COBOL a gente tem, muito. Mas assim, toda a parte de e-commerce já é outra tecnologia, né? Já enfim, muito mais moderna. E aí, por isso que o e-commerce acaba sendo mais fácil de desplugar. Né? Eu imagino que vocês vão começar por unidades. Né? Isso, Refaz e-commerce, refaz aqui. Refaz por exemplo, a parte de fulfillment, que é agora que está sendo feita, porque é a questão que é o que a gente vê como uma oportunidade de negócio agora para acontecer. A gente já tem clientes agora assinando contrato, então já estamos trazendo, né, enfim, e-commerces que vão continuar gerindo a sua plataforma, seja Magazord, Vtex ou outra, e vão deixar a logística por nossa conta. Legal. E para a gente encerrar, a gente sempre faz duas perguntas no final, que é: se você pudesse se encontrar com a Thaisa de 2007, que estava iniciando aquela parte do e-commerce e tudo mais, qual seria teu conselho? Difícil essa, é uma pegadinha, eu não estava preparada para essa pergunta. Mas eu diria que persistir, porque eu vejo que persistir, insistir e também saber a hora de desistir, né? Eu sou muito disso, assim, eu acho que às vezes a gente tem muitas empresas que pecam por desistir antes da hora, né? Mas também tem muitas empresas que acabam indo por caminhos, né, ruins, porque não pegam a hora de dizer assim, deu, isso aqui deu. Ou deu, ou mudar. Ou mudar, ou... Não, às vezes, né, você tem, eu quero insistir nesse negócio aqui. Mas, assim, tem que ter um momento que você tem que dizer, não, chega
chega de Sim. botar dinheiro agora. Tem que ter Sim. coragem de dizer, essa coragem. Então eu diria para perseguir os objetivos, porque lá na frente vai ter resultado. Sim, eu acho que a gente é muito mais empolgado às vezes que propriamente o produto é bom, né? Isso. E isso faz com que torne difícil a gente conseguir dizer não para aquele projeto. Às vezes é. A gente é muito. Eu acho que eu falo muito isso lá na empresa. Eu sou até meio chata com esse assunto, mas eu vi ouvindo alguns podcasts de vocês que pelo jeito é um negócio meio comum, assim, né? A gente tem muita dificuldade de fazer escolhas, né? E pelo visto muita empresa. 95%. Então, assim, não dá para fazer tudo, não dá para ser tudo. Sim. Né? Eu acho que uma das coisas boas que a Aura ajudou a gente é porque ela dá aquelas falas difíceis que ninguém quer ouvir, ela fala. Vocês estão indo para o caminho errado. Vocês não estão atingindo o que deveria atingir. Vocês não vão bater a meta final do mês se vocês continuarem assim. Então, tudo isso ela fala. Por quê? Porque a pauta está registrada lá dentro, conectada ao planejamento estratégico que a gente planejou. E ela vai falar. Inclusive, a gente colocou lá dentro as diretrizes a gente pegou ano passado e a gente colocou tudo o que ano passado fez com que dificultasse o andamento do que a gente tinha planejado. E lá dentro tá desalinhamento entre diretores, não cumprir os rituais entre diretores, enfim, tem algumas coisas relacionadas a nós. E ela é independente desse, é outra pessoa, ela vai falar. E esse dia ela mandou um e-mail lá, que ela manda os e-mails, mandou lá, os diretores não estão cumprindo os seus rituais logo, porque isso está no planejamento estratégico com mitigação de riscos, mitigação e riscos lá que a gente coloca. Sim. Aí logo vocês não vão atingir o que for planejado se continuar nesse caminho. Pronto. Não precisou ninguém puxar a orelha dela. Muito bom. E a última pergunta é se você pudesse dar um conselho. Acho que o teu conselho ele seria muito bom, porque a gente recebe, nosso podcast é focado em executivos, e os executivos das indústrias geralmente são mais resistentes à tecnologia. Né? Então, se tu pudesse dar um conselho para algum executivo, para algum empresário, qual seria esse conselho? Olha, eu diria assim que esteja aberto, sabe? Experimente as coisas, porque nós também temos, todos nós em algum momento temos, né? Não, isso ainda não é para mim, não sei o quê, né? E assim, eu acho que um dos grandes exemplos o nosso CEO é um exemplo porque ele com a inteligência artificial, por exemplo, né? Todo mundo, inteligência artificial, não sei o quê. Ele é uma pessoa com mais de 70 anos e ele encampou isso, disse, gente, temos que fazer, temos que usar. Ele foi lá, sentou com a nossa coordenadora de atendimento ao cliente e ele montou um prompt para responder as avaliações de produtos, porque quando um cliente compra um produto, eu mando um e-mail para ele avaliar o produto. Ele avalia o produto. Ele avaliava o produto, subia a avaliação no site, acabou a conversa. Ele criou um prompt para responder, usando IA, usando termos que a pessoa colocou na avaliação e está vendendo. A gente manda a resposta pelo WhatsApp e está vendendo, está gerando venda. Então, assim, esteja de olhos e ouvidos abertos, sabe? Não deixe, não perca a oportunidade. Às vezes a gente está no escritório, a gente é muito resistente a sair de dentro do escritório, porque, né? E assim, saia de dentro do escritório, sabe? Vai conversar com o teu cliente, vai num podcast, vai num treinamento, porque assim, às vezes tu vai, foi fraco, mas alguma coisa sempre você aprende, sempre. Então, para mim, o conselho é isso, esteja aberto. E eu acho que esse é um conselho que eu dou para as pessoas e dou para mim, porque eu tenho que ficar me policiando. A gente até colocou no planejamento estratégico desse ano
de eu estar mais presente em eventos, porque eu já Sim. fazia muito mais eventos, Sim. eu palestrava muito, eu Sim. ia muito em eventos, mas assim, às vezes você tá atolado de trabalho e você vai dizendo não, vai dizendo não, vai dizendo não, e aí você fica ali naquele, Vai se fechando, né? se fechando, e se Uhum. você sai, você vê que tem um mundo ali fora, e que tem gente fazendo uma coisa, que tá com o mesmo problema que você, e achou uma solução assim, e quem sabe não dá para adaptar, Uhum. então eu E acho que isso eu acho que as discussões, a gente vê pelos eventos que a gente tem aqui, porque o nosso evento ele é executivos, Aham, né? Grande maioria indústria e Aham. mercado B2B, aham. todo mundo com o mesmo problema. Até a última que a gente fez, eu falei, que foi sobre IA, Aham. eu falei, eu acho que eu nem vou mais ficar aqui na frente, né? Porque Uhum. vocês podem discutir entre vocês aí, ó. Eu vou sair. Eu vou sair e vocês discutam, porque eu acho que as discussões, mesmo sendo discussões de problema, é isso que a gente vê aqui, elas se tornam gostosas. Sim. Porque daí, obviamente, a gente segue muito metodologia Harvard, Uhum. então a gente pega uma causa-problema de uma empresa da região Uhum. que a gente atende, Uhum. daí desta causa-problema a gente monta, né? Uhum. Tira o nome da empresa, monta todos os descritivos da causa-problema, e a imersão em si, ela é em cima da resolução dessa causa-problema. Uhum. E aí o que a gente faz? Forma os squads, Uhum. que a gente incentiva muito a metodologia, Uhum. e aí os grupos de executivos juntos Uhum. têm que resolver essas causas-problemas até o final do dia. Uhum. Nossa, E isso. sai às vezes coisas assim que, Aham. poxa, como é que eu não tinha pensado É nisso? coisa super simples. Sim, Né? super simples, Super simples. exatamente. Chegamos ao fim. Olha só, muito rápido. Queria te agradecer a presença, muito obrigado por terem vindo, você e o seu marido. Né? Eu podia chamar ele para o podcast também. Não, imagina. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer falar, pelo menos para mim eu sou bem falante, né? Eu sou, falo, tem que cuidar comigo, senão eu, né? Mas assim, é sempre um prazer falar sobre a Postal, sobre essa nossa história. Eu acho que a gente tem uma história bacana, né? Tem muitos desafios, né? Como todo empresário, a gente não sabe tudo, a gente erra, a gente faz, né? Mas é um prazer, muito obrigada pelo convite, foi muito legal, assim, fiquei encantada com o espaço também, com conhecer tudo que vocês fazem, já gostei aí da aura, já quero conversar mais sobre isso, tá? Não, muito prazer, foi muito legal, muito obrigada. Gratidão, obrigado. Obrigada. E assim nós encerramos mais um Upcast, valeu!